Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Espero de verdade que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando e espero que vocês estejam em casa, quietinhos em casa, quem pode, obviamente, quem não trabalha nos setores essenciais, mas espero que vocês estejam se cuidando, que daqui a pouquinho daqui a um tempo a gente sai dessa, a gente passa por essa fase. Por enquanto, vamos aqui nós de novo para mais uma aulinha nossa, mais um rolê. E hoje eu estou na aula 6, né? Vamos fazer a aula 6 e a aula 7, tá bom? Isso em Geografia do Brasil. Então, por favor, se você quiser me acompanhar pela apostila, você coloca então na página 313, por gentileza, tá bom? Vou fazer um vídeo de mais ou menos uns 20 minutos, vou ver se eu consigo ficar dentro disso, para cada aula, né? 20 para a aula 6 e também mais ou menos um tempo parecido para a aula 7, tá bom? Depois a gente conversa aí ao vivo para eu poder tirar algumas dúvidas se vocês tiverem e a gente fazer os exercícios juntos. Combinados? Então, a aula 6, nosso assunto é a estrutura ativa da população. Esses nomes feios, esquisitos que a gente vai falando aqui, estrutura ativa, estrutura etária, demografia e tal. Nesse caso aqui específico, para essa aula 6, nós estamos falando da composição do mercado de trabalho. Onde as pessoas estão, onde a população brasileira, alguns conceitos servem para... são conceitos gerais de população, mas especificamente estamos falando aqui da população brasileira também, tá? Vários exemplos que eu vou usar com vocês é da população brasileira, mas você pode aplicar isso com o devido cuidado, né? E respeitando a particularidade de cada país para analisar outras situações. Mas, basicamente, a gente está falando aqui de mercado de trabalho, ou seja, onde as pessoas estão, né, colocadas dentro da estrutura produtiva, dentro da estrutura econômica de um determinado país. É isso que a gente vai falar hoje. A gente vai tentar entender isso, esse mercado de trabalho, né, a composição da mão de obra da população. Aí já estou tomando um cafezinho aqui, servidos. Pois bem, quando a gente vai olhar para onde a população está, para ficar mais fácil de entender e para ficar mais fácil de analisar também, para ter uma análise melhor, os setores da economia de um país ele está dividido em 3 setores básicos. Então nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Eu vou apresentar esses 3 setores para vocês para a gente entender a dinâmica da população dentro desses 3 setores. No setor primário, nós temos todas aquelas atividades que estão ligadas à agricultura, à pecuária, ao extrativismo. São atividades, o próprio setor já diz, né? Atividades primárias, estão ligadas aos recursos naturais, né? Então você tem, por exemplo, o extrativismo aqui com a madeira, a criação de animais, alguns recursos que são tirados da natureza, a agricultura de um modo geral. Então esse é o setor primário. Normalmente um país que não tem uma industrialização, um país que ainda não passou por um processo de desenvolvimento industrial e urbano, a maior parte da população está aqui nesse setor primário. Tudo bem? Conforme o país vai se modernizando, se industrializando, a tendência é que a população saia do setor primário, até porque muita coisa vai ficando mecanizada nesse sentido aqui, tá bom? Mas conforme eu for falando aqui dos setores, vai pensando aí na sua vida, eu sei que muitos de vocês trabalham, ou pensa na vida de quem você conhece que trabalha, em qual setor essa pessoa ou você trabalha, né? Tem alguém aí na sua família, você ou alguém trabalha no setor primário? Vai pensando nisso que fica mais fácil para a gente entender lá na frente a análise dessa história, tá bom? Então esse é o setor primário. Além do setor primário, você tem o setor secundário. O setor secundário está ligado a qualquer atividade de transformação. São as fábricas, as indústrias, a produção de energia, as indústrias pesadas, indústrias leves, indústrias de tecnologia, enfim. Todo o setor secundário é o setor da transformação, é o setor da fabricação, né? De pegar a matéria-prima e transformar ela em alguma coisa. Esse a gente chama de setor secundário. Normalmente os países que passam por um processo de industrialização, dependendo do momento que isso acontece, você tem uma grande parte da população se deslocando para o setor secundário. Atualmente a gente tem algumas particularidades, né? A indústria hoje, muitos setores da indústria são muito automatizados, então a indústria do século XXI não emprega tanto em todos os lugares como a indústria do século XX ou do século XIX, por exemplo, tá bom?
Pensa aí na sua casa, ou você mesmo, quem você conhece que trabalha no setor secundário. E aí, o setor terciário é o setor de comércio e prestação de serviço. Esse é um setor bem numeroso. Muitas pessoas em países desenvolvidos, ou subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, é um setor muito movimentado, né? Eu, por exemplo, trabalho no setor terciário, eu sou professor. Se você é policial, se você é enfermeiro, se você é atendente, se você é contador, advogado, recepcionista, vendedor, tem um comércio, é autônomo e tal, você trabalha no setor terciário, tá? Então a economia de um país ela está dividida nesses 3 setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. Pensa aí no seu caso, na sua família, quem trabalha no setor terciário. Vocês vão perceber agora que ao lembrar das pessoas que você conhece, muito mais gente está no setor terciário aqui no Brasil e eu vou explicar o porquê que isso acontece. Tudo bem? Prestação de serviços e comércio então. Pois bem, moçada, tem 2 siglas aqui que a gente precisa entender, que é sobre a população ativa, tá? Que é o título lá da nossa aula. Então nós temos uma população economicamente ativa, chamada de PEA, normalmente aparece aí nas pesquisas do IBGE, do DIEESE e tal, ou o PEI, né, que é a população a população economicamente inativa, tá? Aqui é basicamente o seguinte: nós temos uma divisão, o principal critério que você pode anotar é que aqui nós contabilizamos quem está disponível para o mercado de trabalho ou não. Então, por exemplo, um estudante está disponível para o mercado de trabalho? Teoricamente, não. Um aposentado está disponível para o mercado de trabalho? Teoricamente, não. O mercado de trabalho pode contar com essas pessoas? Dá para contar com uma criança para o mercado de trabalho? Não. Aí você pode me dizer assim: César, mas tem trabalho infantil, mas tem aposentado que trabalha e tem estudante que trabalha. Olha o meu caso, por exemplo, né? Eu sei disso, mas aqui nós estamos falando em estatística. Isso aqui é para determinar, assim, quando a gente vai contabilizar com quantas pessoas aquele país pode contar no mercado de trabalho, seriam as pessoas, então, que estão ou não disponíveis para o mercado de trabalho. Tudo bem? Então, aqui no caso da população economicamente ativa, a gente considera a população ocupada, né, ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando e produzindo, e também, olha só que interessante, a população desocupada. Se você é um desempregado, e hoje no Brasil não tá difícil ser, né? Mas quem é o desempregado, se ele estiver procurando emprego, ele é uma pessoa economicamente ativa, ele faz parte desse grupo aqui, do PEA, tá? Agora, por exemplo, um aposentado, ele não faz parte do PEA, faz parte do PEI, população economicamente inativa. Mas ele pode sim trabalhar, ainda estando aposentado. Meu avô, por exemplo, faz isso, né? Mas aqui nós estamos trabalhando com estatística, porque olhando para esse número, a gente sabe se a composição das pessoas que a gente pode contar, né, que o Estado ou o mercado pode contar para exercer algum tipo de atividade, a gente consegue medir qual é a saúde dessa população, se tem muita gente ou não tem. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Alguns países da Europa que estão um pouco mais na nossa frente, né, na transição demográfica, a população já envelheceu bastante. Essa população mais envelhecida faz com que esses números aqui da população economicamente ativa esteja cada vez mais baixo e caindo. Esses países estão acendendo um sinal de alerta porque daqui a pouco não tem muita gente para eles poderem contar para poder trabalhar. Essa população economicamente inativa está aumentando cada vez mais. Deu para entender, né? Depois vocês olham esse gráfico aí com calma. Mais uma vez, lembrando, as imagens da aula eu disponibilizo aí para vocês junto com o material que eu ponho no plural, tá? Hoje tem bastante vídeo, tem um monte de coisa que eu coloquei para vocês. Depois que acabar a aula, vocês dão uma fuçada aí e aproveitem esse material. Bora? Para você que está anotando aí, se prepara para anotar algumas coisas. Eu vou falar para vocês do desemprego. Nós temos... Eu vou dividir o desemprego em cinco partes, tá? 5 tipos, vamos pôr assim. O primeiro deles talvez não seja um tipo, mas é uma coisa que eu queria alertar. Mas ainda assim são 5 tópicos para você anotar. A ideia do primeiro ponto é o subemprego. Muitas pessoas estão trabalhando, mas não dá para considerar um emprego, porque aquilo é abaixo do que se considera o mínimo para uma pessoa ter dignidade de trabalho. Então existem milhões de pessoas no Brasil que têm subemprego.
pessoa que ganha menos do que deveria estar ganhando, menos do que o salário mínimo, trabalha jornadas acima do que deveria estar trabalhando, condições de saúde e higiene horrível, então você tem subemprego, tá? Esse subemprego, às vezes, ele pode ser bem radical, né? E você pode estar, por exemplo, próximo de um trabalho análogo à escravidão. Um trabalho análogo à escravidão seria ideal que a gente não tivesse, mas ainda temos milhões de trabalhadores, infelizmente, no mundo, né? Trabalhando assim. Cerca de 40 milhões de pessoas pelo mundo afora ainda são escravizados, né? Ainda tem uma escravidão moderna. Qualquer hora a gente pode fazer uma aula de atualidades ou aprofundamento sobre isso, mas por enquanto pensa na ideia do subemprego. Muitas pessoas estão empregadas, mas aquilo ali é tão ruim que nem dá para considerar que é um emprego de verdade. Beleza? Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, aí agora eu vou mostrar 4 tipos de desemprego. Tem um desemprego que ele é considerado natural, porque é aquele desemprego assim, você trabalha em uma determinada empresa, aí não deu certo, você saiu daquela empresa e antes de entrar no seu próximo emprego você ficou alguns meses em casa, você ficou um tempo desempregado, né? Esse desemprego é natural, as pessoas não nascem e morrem com as mesmas profissões e nos mesmos lugares, né? Então isso acontece, as pessoas estão sempre se movimentando. Então você nunca vai encontrar um país onde o desemprego está zerado, tá? Isso é importante, porque não tem como zerar o desemprego, o pessoal sempre está transitando de um emprego para outro, tá? Até aí tudo bem, não tem problema. O segundo tipo de desemprego seria um desemprego sazonal, né? Que é aquele desemprego temporário. Uma vez eu dei carona para um rapaz que eu estava vindo de Poços e ele estava indo para Vargem Grande do Sul. Ele estava vindo de Caldas. Eu perguntei o que ele ia fazer em Vargem, ele falou que ele estava indo lá para a temporada de colheita de batata. Que ele ia ficar alguns meses ali na cidade, 2 ou 3 meses, e que depois ele voltaria para a cidade dele e nesse tempo ele fazia alguns bicos lá, ele fica desempregado. Então ele vem, arruma um emprego de alguns meses, depois volta para a sua cidade de origem. Então você tem um emprego, o desemprego sazonal, você fica desempregado por temporadas. Isso é comum também o pessoal que trabalha com turismo, né? O próprio exemplo que eu usei, o pessoal que trabalha na agricultura, você tem algumas temporadas e depois você fica desempregado durante um tempo, tá? Esse é o segundo tipo de desemprego, o terceiro tópico que eu estou trabalhando com vocês. Tem um outro tipo de desemprego que é o desemprego conjuntural. Desse a gente entende bastante no Brasil hoje. Porque a nossa conjuntura do cenário atual é uma conjuntura de crise. Essa conjuntura de crise gera desemprego. Tudo bem? Então temos uma crise em determinado momento, e aí você tem, por exemplo, a crise de 2008, 2009, que começou nos Estados Unidos, gerou desemprego para todo lado, aquela conjuntura. A crise de 29 gerou desemprego para todo lado. Atualmente está gerando desemprego. A crise do coronavírus, né, vai gerar muito desemprego, infelizmente, já está gerando. Então esse é um desemprego que a gente chama de conjuntural. E aí, por fim, você tem o desemprego estrutural. Presta atenção nesse que o vestibular gosta desse tipo de abordagem, tá? O desemprego estrutural é quando assim, alguma coisa na estrutura da sociedade se alterou e aquilo gerou desemprego. Um grande exemplo que eu posso dar para vocês é a questão da mecanização do campo. Por exemplo, nós tínhamos muitas pessoas trabalhando no campo em determinado momento, e aí depois essas pessoas ficam desempregadas, porque as máquinas começam a substituir essas pessoas, né? Então você tem uma estrutura que é alterada e aquilo gera desemprego. E provavelmente algumas profissões nem voltam a existir mais, né? Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu andava de ônibus, e no ônibus que eu andava tinha cobrador de ônibus. Tinha um cara que dirigia, que era um motorista, e tinha um que cobrava passagem. Hoje em dia o motorista faz as duas coisas. Porque tem cartão, tem catraca e não sei o quê. E aí ali você tem uma mudança estrutural. Tirou o emprego de uma pessoa que estava ali. Provavelmente, a cidade grande ainda tem. São Paulo, Rio e tal. Mas cobrador de ônibus é um negócio que uma cidade do tamanho da nossa não vai ver nunca mais. Provavelmente. Aí você tem, por exemplo, atendente no pedágio. Estão entendendo? Tipo assim, agora percebo que os próprios supermercados estão trabalhando com essa ideia de você mesmo paga a sua conta, né? Eu acho horrível essas coisas, mas tudo bem. Então você tem alguma questão estrutural que gerou desemprego. A tecnologia na indústria, tudo isso conta, tá bom? A estrutura da sociedade se altera e, na sequência, você gera desemprego. César, mas pode ser que essa própria estrutura que está se alterando gere empregos em outros lugares. Pode ser. Por exemplo, a tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia está substituindo o trabalhador ali na fábrica ou no comércio,
pelo menos tem mais gente trabalhando na tecnologia. Não deixa de estar errado esse pensamento. Você só precisa ver se você é o país que produz a tecnologia, porque senão a gente está gerando emprego lá na Alemanha, lá na China, lá no Japão e nos Estados Unidos. E aqui só desempregado. Beleza? Tem que ficar esperto com isso. Vamos lá. Deixa eu pegar um café aqui. Eu tô com muito café esses dias. Alguém quer um café, hein? Quando a gente voltar, eu prometo que eu faço um café pra vocês na sala, tá? Leva um fogãozinho. Quem já teve aula comigo sabe que a gente faz isso. Eu vou levar um fogãozinho, faço um café e um cappuccino aí pra vocês. Moçada, nessa configuração do mercado de trabalho, de tudo que a gente falou até agora, vamos olhar especialmente para o setor terciário, que é esse setor do comércio e da prestação de serviço. Existe um fenômeno que é assim: quando você tem um país que tem a maior parte da população trabalhando nesse setor terciário, ou seja, esse setor ele é muito numeroso, nós dizemos que isso é um fenômeno que chama terciarização. Terciarização. É que eu vou falar um negócio aqui para não confundir vocês e acabei me confundindo. Então vamos lá. Quando tem muita gente no setor terciário, a gente fala que tem um fenômeno que chama terciarização dessa economia. E aí você tem, então, uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando no comércio, na prestação de serviço e tal. Normalmente isso é efeito do êxodo rural, do crescimento da cidade, sabe? A galera vem para a cidade, novas profissões e tal. Então países que já passaram por industrialização e com uma urbanização muito acelerada começam a empregar muitas pessoas no setor terciário. Então, terciarização significa só que esse setor é o mais importante da economia de um país. Agora tem um outro fenômeno que é a hipertrofia do setor terciário. Essa hipertrofia é o seguinte: como você tem muita gente nessa sociedade deslocado para o setor terciário em pouco tempo, e normalmente quando isso acontece é num país subdesenvolvido ou num país desenvolvido, por exemplo o Brasil, essa quantidade de gente que vai para o comércio e para a prestação de serviço não é exatamente uma mão de obra qualificada. E aí você tem vários problemas. Quando falar de hipertrofia do setor terciário, você lembra em inchaço. É como se o setor ficasse inchado. Isso significa que isso é ruim, porque aí você tem as pessoas trabalhando sem mão de obra qualificada. Uma pessoa hoje, por exemplo, que está na cidade e está desempregada, quando ela entra na fila do emprego, que tem uma entrevista lá para fazer qualquer coisa, cara, ela está aceitando qualquer coisa, ela não está escolhendo uma profissão, ela não está seguindo uma carreira. Ela vai lá e fala: tem emprego para quê? A pessoa diz: eu tenho repositor, tenho atendente, tenho recepcionista, tenho auxiliar de não sei o que e tal. E aí ela se encaixa em qualquer vaga, porque na verdade ela não tem especialização ou qualificação para nenhuma delas, tá? Então, terciarização é o setor terciário com muita gente. Os países ricos também têm isso. Só que a hipertrofia do setor terciário é típica de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como a gente, por exemplo. A gente não consegue encaixar todo mundo com qualificação dentro desse setor, tá? Um dos motivos, né, disso ter acontecido nos países mais pobres ou subdesenvolvidos, em desenvolvimento, é que você tem nos anos, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil, nos anos 60 e 70, você tem uma grande mecanização no campo, e essa mecanização expulsa um monte de gente para a cidade. E essa galera chega na cidade sem grana, sem condição de estudar, sem ir para a faculdade. A gente não tem programa para formar essas pessoas. E aí o que acontece é que a pessoa começa a fazer qualquer coisa que aparece. Eu morava na roça e lá na roça eu construí minha própria cocheira lá. Eu chego na cidade e eu viro pedreiro. Eu já ajudei meu pai a pintar a casa. Eu chego na cidade e eu viro pintor. Uma vez eu arrumei a bomba lá da água que estava estragada. Eu chego na cidade e eu viro eletricista. E por aí vai. Então você tem um grande mercado de trabalho onde ninguém é especialista em nada. E aí, na boa, gente, olha o Brasil. Tenta fazer um serviço aqui no Brasil. Quem já construiu uma casa ou já passou pelo processo de construção de uma casa sabe o que é isso. Falta mão de obra qualificada. A pessoa vem na sua casa, instala uma câmera, e aí dali um mês você liga para reclamar que o serviço não deu certo, e ele fala: não, mas agora eu não mexo mais com isso, eu tô fazendo marmita para vender. Então, tipo assim, faz o que dá, é o brasileiro fazendo corre ali, tentando se organizar. Mas isso é ruim para a economia, né? Apesar de acolher todo mundo,
Aí tem que todo mundo se virar nos 30 com as criatividades aí, porque ninguém é especialista e formado em nada. Isso baixa muito a nossa qualificação profissional, tá bom? Eu ia pedir para vocês não confundirem, né, e eu acabei confundindo, a terciarização com terceirização. Ó, terciarização é muita gente no setor terciário. Terceirização é quando você vai fazer a terceirização de um serviço. Por exemplo, imagina aí na escola, eu sou funcionário do ângulo, sou professor do ângulo, tá? Eu não sou funcionário terceirizado, eu trabalho direto para o ângulo. Vamos imaginar que o Fernando queira contratar uma empresa de segurança para a escola. Aí ele vai contratar uma empresa que vai pôr um cara para trabalhar na escola de segurança. Esse cara não é funcionário do ângulo. Ele está prestando um serviço ali, mas ele é um funcionário terceirizado. A reforma trabalhista, há pouco tempo que a gente teve, permitiu essa terceirização para todos os setores da economia, né? Você pode terceirizar qualquer funcionário. Tem algumas críticas sobre isso, porque os dados mostram que as pessoas ganham menos, estão mais sujeitas aos acidentes de trabalho e tal, mas isso não temos tempo para hoje, tá? Mas só para você ficar ligado. E uma outra diferença que tem, ó, terciarização, terceirização e o terceiro setor. Quando fala terceiro setor, não é a mesma coisa que setor terciário. Setor terciário é esse da economia, comércio, prestação de serviço. Terceiro setor, quando a gente fala, seria tipo assim, alguma organização que vem da própria sociedade, da própria comunidade, que tende a prestar um serviço público. Ou seja, uma organização privada, mas de um cunho social e público. Tipo uma ONG, sabe? Esse é o terceiro setor. O primeiro setor seria o público, né, o Estado. O segundo setor seria a iniciativa privada e o mercado. E o terceiro setor, uma iniciativa privada que pretende fazer algo que é público. Então, se você conhece uma ONG, por exemplo, que tenta resolver o problema dos cachorros abandonados na sua cidade, essa ONG participa de um lugar chamado terceiro setor. Só para a gente não confundir esses termos aqui. Tá certo? Bora lá. Mercado de trabalho informal. No Brasil nós temos quase 40 milhões de pessoas na informalidade, né? E, cara, isso é muito. Isso dá quase metade da nossa população economicamente ativa, né? Então a gente precisa prestar atenção nessa situação. A questão do trabalho informal, ou seja, é aquele que não está formalizado de nenhuma maneira. Não tem carteira de registro, não tem segurança previdenciária, né, o seguro-desemprego, não está amparado. E agora, no momento da crise, que o governo está pensando nessa ajuda aí para a galera, vem essa situação à tona, né? Seria aquele trabalhador, não é que é um trabalhador autônomo, ele pode ser autônomo, mas a característica desse grupo é que eles não estão formalizados, ou seja, se o cara quebrar o braço ali, ele está sozinho. Se a moça ficar doente, ou grávida, são duas coisas diferentes, pelo amor de Deus. Se você tiver algum problema ali, você não está amparado pela justiça, porque você não é formalizado, tá bom? Uma tentativa do governo, há alguns anos já, na verdade isso vem do governo, acho que é do governo Dilma, ou Lula ou Dilma, mas eu acho que é do governo Dilma, que é a ideia de uma grande campanha de formalização dos trabalhadores, né? No governo FHC você teve algumas tentativas, mas aí com o advento da internet e tal, ali no governo Dilma ficou mais fácil fazer isso aqui, que é a ideia do microempreendedor individual. Então imagine o seguinte, eu sou... eu vendo... tem tanta coisa para pensar, né? Eu sou fotógrafo de casamento. Só que aí, assim, eu vou lá, eu faço um casamento, tem mês que eu faço 5 casamentos, tem mês que eu não faço nenhum, tem mês que eu faço 10... E é assim, eu não sou registrado, eu trabalho por conta. Eu pego uma câmera, vou lá, faço meu trabalho e vendo isso. Você é um trabalhador informal. Isso aqui pode formalizar. Você entra no portal, faz um cadastro e você recebe então um cadastro de pessoa jurídica. Você ganha um CNPJ. Com esse CNPJ, você paga uma contribuição todo mês. 60 conto por mês. Essa contribuição tua é como se você tivesse registrado. Você pode fazer declaração de renda todo mês. Se você for fazer um financiamento, comprar um carro, uma casa, você tem que abrir um crediário na loja. Esse portal aqui gera para você um documento. Aliás, se vocês quiserem indicar para
alguém na família que precise disso. Então eu sou fotógrafo, eu vou lá e lanço todo mês quanto que eu ganhei, eu mesmo faço isso, eu tenho um CNPJ, posso até emitir nota fiscal, se for o caso, e posso participar de programas do governo. Agora vocês estão vendo aí com a crise, quando eles falam quem é MEI já vai ter direito a isso, aquilo, linha de crédito especial. Aqui no estado de São Paulo tem o Banco do Povo, que oferece empréstimo a juro muito baixo para quem quer investir. Então eu estou fazendo um casamento, eu quero comprar uma câmera melhor, vou lá, pego 15 mil emprestado e pago isso com um pouco de juro e eu tenho uma formalização. Isso é bom para o governo porque aumenta a arrecadação e coloca o trabalhador na formalidade. Existe uma questão que é importante a gente pensar do trabalho informal. Eu não sei se vocês já repararam, mas existem cidades que têm camelódromos. Na nossa cidade tem um, né? E você tem em São Paulo também. Vocês acham mesmo que a fiscalização não sabe onde estão esses lugares, esses vendedores, esses ambulantes? Acontece que é preciso que isso exista. Não tem como você sair fechando tudo. Porque se você fizer isso, você coloca um monte de gente sem renda do dia para a noite. Então, esse trabalho informal ele funciona como uma espécie de amortecedor social para empregar as pessoas, mesmo que de modo informal, pelo menos a pessoa tem renda. Então a prefeitura e o governo pode sair fechando tudo também, porque imagina o seguinte, eu vou lá e a prefeitura de São Paulo decreta que a 25 de março tudo que tem produto pirata, vamos pôr assim, não pode funcionar. E se imagina o prejuízo que vai dar e quantas pessoas vão ficar desempregadas. Então funciona como se fosse um amortecedor social, ok? E por último aqui, para a gente poder finalizar, você tem a questão da mulher no mercado de trabalho, né? E aí eu vou falar algumas coisas sobre a igualdade de gênero ou a desigualdade de gênero com o mercado de trabalho. Eu coloquei algumas imagens para vocês, depois vocês olham com calma, alguns gráficos, né, alguns números, mas a tendência é a seguinte, as mulheres entraram no mercado de trabalho nas últimas décadas, participaram mais, se qualificaram, né, ocuparam as vagas no estudo. Então você tem uma tendência, existem cada vez mais mulheres no mercado de trabalho ocupando postos e gerando uma competitividade aí entre os gêneros. Essas mulheres têm qualificação, nem todas, né? Mas assim, existe um número cada vez maior de mulheres se qualificando. Estou querendo dizer porque antes as mulheres não podiam estudar. Não é que, se pegar uma história, né, mais recente do país, não é que não podia, mas não era comum as mulheres estudarem. Agora está ficando cada vez mais comum as mulheres estudarem e ocuparem cargos dentro dessa sociedade. Isso já é um processo de algumas décadas. O que acontece é o seguinte, temos alguns problemas. Depois vocês olham com calma, essas informações aqui eu coloquei para compor. Um dos problemas que nós temos é o seguinte, existe uma desigualdade de gênero muito grande, né, entre homens e mulheres. Só olhar os dados do IBGE, vocês vão perceber que essas duas categorias não ocupam do mesmo jeito o mercado de trabalho. As mulheres são prejudicadas nesse sentido. Uma das questões que sempre aparece é a questão da dupla jornada. Ou seja, as mulheres gastam muito tempo com os trabalhos de casa, com trabalhos domésticos, filho, casa e tal. Então você contabiliza ali uma dupla jornada. Aliás, essa é uma das ideias de fazer uma reforma da Previdência, ou uma previdência, né, onde as mulheres trabalham menos anos do que os homens, porque estão considerando, por exemplo, a dupla jornada. Quem é mulher e trabalha, ou conhece uma mulher que trabalha, sabe do que eu estou falando. Além de dar conta do trabalho externo, né, aí chega em casa e ainda tem um monte de coisa para poder fazer aí. Então nós temos essa situação. Agora, César, não, mas aí o homem tem que ajudar e tal. O termo ajudar já é ruim, né, porque duas pessoas moram juntas. Então imagina eu moro aqui com a Gisele, nós não temos filhos. Então, como moramos nós dois nessa casa, normalmente se diz assim, eu ajudo, ou ela diz, o César me ajuda. Tá errado, eu não tenho que ajudar, né? Porque não é uma obrigação dela, é 50-50. Só que a nossa sociedade é muito patriarcal, com vários traços machistas ainda. Tem um quadrinho de uma cartunista francesa, ela chama Emma, com 2 M's, procura aí. Que desenvolve um conceito que eu acho importante para quem vai fazer o vestibular, que é o conceito de carga mental. Ou seja, mesmo na situação moderna, onde os maridos ou os companheiros, né, estão participando mais dessa ideia de organizar a casa e os filhos, ainda assim tem uma carga que fica para a mulher, que é a carga mental. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Por exemplo, eu ajudo, eu lavo louça, eu vou no mercado, eu ponho roupa no varal, só que a mulher está sempre lembrando o cara o que ele tem que fazer. Passa no mercado e pega tal coisa. Olha a panela que está no fogo para mim.
quando terminar isso aqui, lava essa louça. Tira a roupa do varal, tira a roupa da máquina e põe no varal. Ou seja, existe uma carga mental para a mulher também, que ela precisa coordenar as ações desse homem que está ajudando ela. Então, dupla jornada, carga mental, dá uma pesquisada nisso, fique esperto com isso, tá bom? E aí, não se esqueçam também, né, que assim, se a situação da mulher no mercado de trabalho é ruim, ganha menos, trabalha mais, tem menos direitos e tal, você imagina a situação da mulher negra no mercado de trabalho. Isso é muito pior para as mulheres negras, ok? E por último, eu gostaria de falar sobre direitos trabalhistas, né? Vocês que são trabalhadores e tal, fiquem atentos às reformas que são propostas, às leis que são alteradas, né? No caso do Brasil especificamente, uma coisa é você propor uma reforma trabalhista no momento em que está todo mundo empregado, outra coisa são as propostas de reforma quando tem muito desemprego. Por exemplo, a ideia de que não, o que o patrão combina com o empregado pode valer como lei, porque o empregado aceita se ele quiser. Como que ele vai ter a escolha de aceitar ou não se ele tem uma família para criar e tem muito desempregado no país ainda? Então precisa ver. O que funciona na Islândia não funciona aqui, lá não tem gente desempregada. A pessoa pode falar, eu não quero esse acordo. O trabalhador brasileiro talvez não possa fazer isso pela condição, pela situação do país. Tá bom? Bom, finalizamos aqui então a aula 6. Muito obrigado, já já começa outra aula aí. Valeu!